E aí, turma, beleza? Professor Edson na área. Turma, na nossa aula de hoje, nossa aula de número 12, nós vamos falar sobre os tributos em espécie de competência dos municípios, certo? É, o, a previsão constitucional está no artigo 156, que fala sobre quais são os tributos que são de competência dos municípios instituírem. Nós temos o IPTU, o ITR, ou o IT ou o ITBI, nós vamos falar mais à frente, e o ISS ou ISS, quem é, dependendo do município. Então nós temos o IPTU, que é sobre propriedade territorial urbana, a transmissão intervivos e impostos sobre serviços. Primeiramente, nós vamos falar sobre o IPTU, que é uma sigla que representa Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele está previsto no Código Tributário Nacional, nos artigos 32 a 34, e tem a sua constitucionalidade prevista no artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal do Brasil. Certo? Então, o que é esse IPTU? É um imposto pago pelo contribuinte que possui, que tem a propriedade do imóvel dentro de determinado município. Certo? O fato gerador explica que o imposto é de competência dos municípios sobre exatamente a propriedade predial dentro do território urbano, território de cada município. Tem a ver com domínio útil ou a posse do bem localizado na zona urbana de cada município. Então, cada município tem as suas regras específicas quanto ao imposto sobre a propriedade territorial urbana. Para o efeito desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observando os requisitos mínimos da legislação, de fato, do poder gestor, né, que ele precisa, para que a gente considere como município aquela localidade, fronteira das cidades, aquela zona rural que começa entre o município e as fazendas e a zona rural, os sitiantes, por aqueles pequenas propriedades rurais próximas às cidades, nós precisamos determinar quando nós teremos o IPTU ou quando nós não teremos IPTU e nós deveremos observar se incorre em ITR. Nós falamos isso quando nós falamos sobre os tributos a cargo da União. Precisa-se ter pelo menos 2 itens dos seguintes. Precisa ter meio-fio ou calçamento, abastecimento por águas, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública ou escola primária ou posto de saúde numa distância de 3 km. Isso já foi tratado quando a gente falou sobre o ITR. Então, para que eu considere a existência do fato gerador do IPTU, eu preciso ter pelo menos 2 desses itens. E aqui eu corrijo, porque no ITR falava que deveria ter todos eles para ser considerado urbano, e no plano diretor dos municípios, principalmente pela legislação que instituiu a possibilidade da criação desse plano de diretores, ela fala que deve ser pelo menos 2 desses itens. Quem é o contribuinte do IPTU? É o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Qual é a base de cálculo e qual é a alíquota desse IPTU? A base de cálculo é o valor venal do imóvel e é isso que determina a sua base de cálculo. A sua alíquota depende de cada município, de cada território, né? E o artigo 7º do Estatuto das Cidades, que é quem institui aqueles itens que a gente considera urbano ou não urbano, eu tinha esquecido qual o nome da legislação, é o Estatuto das Cidades, estipula uma alíquota máxima aplicada ao IPTU
progressivo no tempo é de 15%. Então, a alíquota máxima do IPTU é de até 15%. E eu falei de IPTU progressivo. O que é esse IPTU progressivo? Há a possibilidade de se aumentar o IPTU com uma progressividade dessa alíquota quando o imóvel, o proprietário do imóvel não lhe dá a utilização conforme o plano diretor do município. Qual que é essa utilização conforme o plano diretor? Se eu tenho residências em bairros residenciais, esse imóvel ele deve ser utilizado para residência, esse imóvel ele deve ser utilizado para moradia. Se o proprietário não utiliza para moradia, ele tem esse direito, mas dependendo da cidade, quando instituída, ele pode ter que pagar um IPTU um pouco mais salgado, é o que nós chamamos de IPTU progressivo. E uma questão também que sempre a gente vê sobre o IPTU é quem paga o IPTU, o proprietário ou o locatário. Isso para pessoas físicas, mas isso também para as pessoas jurídicas. Se as empresas que estão locando a sede de suas empresas são as responsáveis ou não pelo IPTU, uma vez que a legislação fala que o IPTU é em razão da propriedade, não da locação. O locatário e o comodatário, daqueles contratos feitos de comodato, não figura como contribuinte do IPTU. No entanto, eles podem figurar como responsáveis tributários. Então, em princípio, a responsabilidade é do proprietário, mas às vezes por um contrato de aluguel, essa cláusula pode ser estabelecida que legalmente é possível que deixe de ser cobrado do proprietário e passe a ser cobrado do locatário. Por quê? Porque ele passa a ser um tipo de responsável do tributo. Vamos supor que o proprietário não pagou, sumiu e tudo mais, a prefeitura pode cobrar sim do locatário. Ele é um tipo de responsável de substituto tributário. Mas nós temos que pensar que pode haver uma previsão nesse contrato de locação onde a responsabilidade do IPTU passaria para o locatário. Mas, em termos legais, quem é o contribuinte do IPTU é o proprietário. O próximo imposto que nós vamos falar é o IT ou ITBI, que é um imposto sobre a transmissão intervivos, uma transmissão de bens intervivos por um ato oneroso. Por exemplo, compra e venda de imóveis dentro do município, você tem que pagar esse ITBI ou IT, dependendo do município, essa sigla varia. A previsão do ITBI no Código Tributário Nacional dos artigos 35 a 42 e no inciso 2º do artigo 156 da Constituição Federal. Então, nós falamos do tributo estadual ITCDM em caso de doação, que no caso de ser uma dação, uma doação dos bens de forma gratuita, de forma livre, desimpedida, de forma gratuita. Aqui nos impostos municipais nós temos quando o ato é oneroso, quando ele não é gratuito. Então nós temos o ITCDM a cargo dos estados se for gratuito, e nós temos, quando for oneroso, o ITBI ou IT, Imposto sobre a Transmissão Intervivos. Quem é o sujeito passivo? O adquirente, segundo a legislação, diz que é o adquirente e o transmitente, que é quem está vendendo ou quem está comprando. O fato gerador é a transmissão entre vivos a qualquer tipo por ato oneroso. É um imposto real, cuja base de cálculo é o valor venal do imóvel. Ainda que a legislação não coloque como sujeito passivo o adquirente e ou transmitente, tem se observado por uma questão legal, contratual, de costume, que a responsabilidade pelo pagamento do ITBI ou do IT é do adquirente, do comprador no caso, certo? O terceiro imposto que nós temos aí mais conhecido a cargo dos municípios é o ISS. Dependendo do município, a legislação tributária municipal
estabelece que se trata de ISS-QN, Imposto sobre Serviço ou Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. O sujeito, essa é uma previsão do inciso 3º do artigo 156 da Constituição e também previsto na Lei Complementar 116 de 2003. O sujeito passivo do ISS ou ISS-QN é o prestador de serviços, que podem ser empresas ou profissionais autônomos. Quando que eu não considero a ocorrência do fato gerador do imposto sobre serviço? Quando eu presto serviço a si próprio, por exemplo, a empresa que presta serviço de pintura a ela mesma, né, na sua fachada, ela não vai incorrer no fato gerador do ISS. Quando eu estiver prestando serviço dentro de uma relação de emprego, quando eu estiver uma prestação de serviço por sócios administradores dentro da cadeia de comando das empresas, quando eu estiver falando da prestação de serviços de transporte interestadual ou entre municípios, que nesse caso nós seremos cobrados pelo ICMS, como eu expliquei na aula dos tributos estaduais. Quando eu estiver prestando serviço no exterior, e aí vai depender da legislação estrangeira desse país que eu esteja prestando serviço, ou quando eu estiver falando dos serviços prestados pelo poder público. Nesses casos não há incidência do fato gerador do ISS. Qual é a base de cálculo do ISS? É o valor, é o preço dado pelo serviço, é o valor bruto do serviço. Qual é a alíquota? Vai depender dos municípios, vai depender do tipo de serviço. Nós poderemos ter uma alíquota fixa ou uma alíquota proporcional. Uma alíquota fixa, você, independente da quantidade de valor bruto de que você prestou o serviço, você vai ter que pagar uma quantidade fixa todos os meses. É o que acontece, por exemplo, com os taxistas. Os taxistas eles pagam uma alíquota fixa na maioria dos municípios. Por quê? Porque é complicado para o poder público mencionar quanto de valor que os taxistas auferiram durante o mês, durante a sua prestação de serviço. Então, nesse caso, eles pagam uma alíquota fixa e ou proporcional, dependendo da quantidade de valores de serviço que eles prestaram. Uma questão sobre o ISS, e aí também envolvendo essa relação ISS e ICMS, é com relação ao software. Eu desenvolver um software, prestar o serviço de criação desse software, eu teria que pagar ISS ou ICMS. A legislação, a doutrina é bem clara nesse sentido. Se eu desenvolvo um software para determinada empresa, um software só, para que essa empresa utilize no seu desenvolvimento, eu fui contratado para desenvolver esse software, apenas esse software, eu vou ter que recolher o ISS. Agora, se eu produzo softwares como parte da minha atividade de mercado, da minha atividade produtiva, e vendo esses softwares em grande escala, nesse caso, eu vou ter que incidir sobre o software o ICMS, certo? Então, existem essas distinções dependendo de como é feito esse software, para quem é vendido e como é utilizado esse software, certo? Turma, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de número 12 sobre direito tributário. Nós falamos sobre os tributos de competência dos municípios. Abraço.